Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar com você sobre os imprevistos que podem acontecer no seu evento. Você que é noiva, você que é noivo, que estão aí planejando uma super festa de casamento, saiba que imprevistos acontecem sempre. E não é porque é o seu evento que não vai acontecer nenhum tipo de imprevisto. A gente sempre torce e sempre faz promessa para que nada aconteça, mas é normal um imprevisto ou outro. Então, hoje eu vou falar para vocês os principais imprevistos que podem acontecer na sua festa de casamento, mas com essas dicas você pode evitá-los. Então, gente, quando a gente fala em casamento, a gente tá falando aí de 6 meses, 1 ano de programação, de planejamento, muita pesquisa, muita ideia, né? Muita coisa que a gente salva lá naquela pastinha que quer colocar em prática. Mas eu sei que a cabeça de quem é noivo, a cabeça de quem é noiva é diferente. Vocês analisam as coisas de um ângulo diferente. Vocês olham muito a estética, o que vocês desejam, o que vocês gostam, o diferencial. E nós, profissionais de eventos, principalmente nós que cuidamos de toda a gestão do evento, a gente consegue enxergar ele de uma forma totalmente diferente de vocês. Então, a minha primeira dica é: contrate um bom e experiente profissional de assessoria que vai ajudar vocês com toda a organização do evento e que vai ter esta visão diferente da que vocês têm. Gente, o primeiro imprevisto que eu quero falar para vocês, que ele não é assim tão comum, mas que pode acontecer se você não tomar alguns cuidados, é a falta de energia, tá? Ou problemas em geral com queda de energia. Isso acontece muito quando você coloca e liga muitos equipamentos e a casa não é compatível. O espaço de eventos, a casa, o local que você vai fazer seu evento, até mesmo igrejas, né? Muitas noivas nos pedem um monte de iluminação na igreja e liga som para música ao vivo, liga a iluminação. Quando a gente vê, cai a energia da igreja porque ela não comporta toda aquela carga de iluminação e equipamentos que a gente está colocando lá. Outra coisa que pode acontecer é um fato alheio, né, que a gente não tem como prever, mas pode acontecer um temporal, um raio, e aí pode dar uma queda de energia próximo ou até mesmo na rede direta que você vai fazer o seu evento, principalmente se for um local mais de interior, mais retirado, né? Que muitas vezes não tem aquela assistência da empresa de energia com mais brevidade. Então, gente, para evitar tudo isso, o ideal é que você contrate um gerador próprio de energia para o seu evento. Ah, mas eu tenho a igreja e tenho espaço de eventos. Se for necessário, contrate 2 geradores compatíveis com a carga toda que você vai ligar de energia, né, na igreja, no local, enfim. Uma coisa que tem que analisar muito, que o pessoal não analisa, é se tem ar-condicionado, aí vai ligar o ar-condicionado, de repente lá na cozinha liga forno, liga fritadeira, tem toda a energia da casa e mais o que a gente tá colocando por fora, né, tanto de equipamento de som quanto equipamento de luz. A luz é o que mais ocupa a carga de energia, vamos dizer assim. Obviamente que se você contratar um bom profissional de som e luz, ele já vai dizer isso para você, ó, se a gente ligar tudo isso aqui não vai aguentar a energia, né? Mas às vezes está ali naquele limite, ou então o profissional não soube analisar direito e quando tá no auge da festa, que tá tudo ligado, tudo funcionando, o volume na potência máxima, dá aquele blackout e aí você pode perder o melhor da sua festa. Então, para evitar tudo isso, é simples, é fácil. 98% dos meus eventos eu trabalho com gerador próprio de energia. A gente aluga um gerador que vai ficar ligado lá por um determinado X de horas, né? E toda a energia necessária para o evento vai estar ligada nesse gerador. Noivo, noiva, cerimonialista, fica super tranquilo porque a gente não vai ter problema. Ah, pode dar problema no gerador? Pode, né, gente? Mas é muito difícil, realmente assim, um caso muito, muito difícil de acontecer. Então, gerador de energia soluciona aí uma boa dor de cabeça de vocês. Um outro imprevisto muito, muito, muito comum, esse eu diria assim que 80% dos eventos acontece, que é atraso da noiva ou atraso de madrinhas, tá?
Então, se você não quer atrasar o seu evento, se você tem um horário específico na igreja que você não pode atrasar, que você não quer fazer as coisas correndo, minha dica é salão de beleza, né? Madrinhas e noivas todas juntas. Se você quer se arrumar com todas as suas madrinhas junto, mais as mães, mais as damas, enfim. Se você quer essa turma toda junto, você tem que escolher um salão de beleza ou um profissional que vai ir até vocês, que seja extremamente competente, que tenha um espaço compatível, né? E que tenha uma equipe para atender todas vocês. Ou seja, pouquíssimos profissionais conseguem eles sozinhos atender toda a demanda de madrinhas, mães e noiva. Então a minha dica sempre é: quer fazer todo mundo junto? Legal, desde que exista uma equipe para atender as madrinhas e um profissional, né? Uma profissional que vai atender especificamente a noiva. A segunda dica que eu dou é que as noivas devem ficar prontas pelo menos 1 hora antes de sair do salão de beleza ou do hotel, da onde ela estiver se arrumando, tá? Então, exemplo, seu casamento é 18 horas. Você tem aí meia hora de deslocamento, você vai sair do local da onde você está se arrumando 17h30. Então 16h30 você tem que estar pronta para poder relaxar, para poder fazer umas fotos maravilhosas, para poder pensar um pouquinho, para daqui a um pouco escrever os seus votos, não sei, você precisa estar pronta 1 hora antes. Então se você tem que estar pronta 16h30, você vai falar para o seu profissional de beleza que você tem que estar pronta 15h30, 16 horas. Porque aí se ele atrasar um pouquinho, você tem uma margem, tem essa margem de 1 hora que você não vai precisar se estressar, né? Aí você vai ver que 2 horas da tarde você ainda não começou sua maquiagem, você não tá pronta, você vai relaxar e você sabe que tem essa margem, porque o seu casamento é às 6, mas você falou para os profissionais que você precisa estar pronta antes. Isso serve para as madrinhas também, tá? Geralmente, pelo menos, eu sempre marco com madrinhas, padrinhos, damas e pais meia hora antes do local, meia hora antes do horário do convite lá no local da cerimônia. Então, se a cerimônia é às 18, para mim, padrinho, madrinha, dama tem que estar lá às 17h30. Então você já vai ter que marcar com as suas madrinhas meia hora antes do horário do convite. E para isso você deve falar para elas que elas precisam estar 1 hora antes prontas no salão. Então o horário que você vai estar lá 1 hora pronta é para você, não é você com as madrinhas. Isso já aconteceu, tá? Então evitar atrasos de noivas e madrinhas é isso, gente, é programar o seu horário, é escolher um bom profissional que dê essa garantia de que vai conseguir deixar todas vocês prontas no horário certinho. Temos aí um outro imprevisto que também acontece. Esse é o que todas as noivas mais temem. Esse é assim antes de fechar contrato comigo, elas já pedem: Cláudia, e se chover? Gente, isso a gente não tem como evitar, isso a gente não tem como prever, isso muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Choveu, é algo da natureza, a gente não tem como prever isso. Mas, gente, eu sempre penso assim: chuva pode se tornar um problema, como pode ser algo totalmente previsível caso a gente tenha um plano B. Sim, se você está pensando em fazer a sua cerimônia ou até mesmo toda a sua festa em área aberta, a gente tem que ter um bom e um seguro plano B, né? A gente não pode simplesmente deixar aí nas mãos de sua crença ou de algum milagre que possa acontecer. Não, gente, a gente precisa ter um plano B. Então vamos supor que você pretende fazer sua cerimônia ao ar livre, a festa num espaço fechado, mas a cerimônia ao ar livre. A gente não pode contar só com a sorte, né? A gente tem que pensar que se chover ou se tiver frio, eu falo aqui da Serra Gaúcha, gente, aqui na Serra Gaúcha tem épocas do ano que a gente tem 4 estações num único dia. 4 estações num único dia. Então, assim, aqui é muito, muito, muito imprevisível essa questão de clima, tá? Então, a gente sempre tem que ter aí um plano B aqui, ó, na manga, né?
inclusive para você que é noiva, noivo, para vocês ficarem tranquilos também, né? Para vocês não estarem lá no dia de vocês, se arrumando, curtindo com os padrinhos e a cada 2 minutos olhando, vai chover, olhando a previsão do tempo. Não, gente, vocês têm que estar com um plano B bem seguro e obviamente que se vocês estão assessorados por um bom profissional, esse profissional vai estar lá cuidando dos bastidores e vocês podem aproveitar o dia de vocês. Então, assim, o plano B depende de onde você vai fazer o seu evento. Pode ser plano B com tendas, com coberturas, pode ser transferir o local da cerimônia de área aberta para uma área fechada. Você tem que ver se tem espaço para fazer isso, né? Por isso que a escolha do local é muito importante. Se você tem ideia de fazer um casamento ao ar livre, num estilo campestre, com uma decoração mais orgânica, você tem que escolher um local que seja compatível com isso e você tem que escolher um local que ou ofereça um plano B para você ou ofereça estrutura para a gente montar um plano B, que seria o caso das tendas, das lonas e das estruturas. Você não pode deixar para contratar isso no dia do evento. Tampouco o gerador, que falávamos lá no primeiro item. Você não pode deixar para contratar isso de manhã porque amanheceu o tempo nublado e você acha que vai chover. Não, gente, isso tem que estar previamente previsto no planejamento. Isso tem que estar contratado com antecedência, reservado com antecedência. As empresas não fazem assim num passe de mágicas, agora chegou aqui e montou uma tenda para acomodar 200 pessoas. Muitas vezes demora 2 dias de montagem para essas tendas. Gerador é a mesma coisa. Muitas vezes a empresa de gerador da sua cidade já está com todos os geradores locados, eles não vão conseguir te oferecer algo pro dia, ou então eles locaram todos os geradores mais novos, os melhores ou os que têm mais potência e você vai deixar para contratar no dia, você não vai conseguir algo bom. Pode ser até que consiga, né? Dependendo da época do ano, mas eu não correria esse risco. Até porque as montagens dos meus eventos, geralmente elas começam na quarta, na quinta, na sexta e a empresa de som e luz precisa saber se vai ter gerador ou não. O cabeamento é diferente, aonde vai ficar esse gerador, né? Então, a questão de tenda é a mesma coisa, né? A gente precisa prever isso com antecedência. Então, o plano B, ele é previsto, desde o planejamento do evento. Resolvi casar ao ar livre. Qual vai ser o nosso plano B? Contratar uma empresa de tenda, o local tem um espaço onde eu possa transferir todo mundo? Outra coisa também que às vezes as pessoas não pensam nessa questão de chuva. Cláudia, eu vou casar numa igreja. Ok, a igreja cabe todo mundo, você tem 250 convidados, mas a igreja só cabe 120. Todo mundo que vai para a cerimônia vai fazer o quê, gente? Vai ficar onde? Dentro do carro esperando acabar a cerimônia? Vai ver que não tem lugar e fica lá fora com o guarda-chuva? Então tem que prever se a igreja ou se o local, o templo, enfim, que você vai fazer, mesmo sendo um local fechado, se comporta toda essa quantidade de pessoas, né? Então não adianta a gente pensar só no ar livre e muitas vezes a parte fechada também não comporta todo mundo. Gente, um outro imprevisto que pode acontecer é o acesso a deficientes físicos. Isso é muito importante de você analisar lá na sua lista de convidados. Se você tem alguém que seja cadeirante ou alguma pessoa idosa que dependa de andador ou que não consegue mesmo subir uma escada por uma bengala ou outra coisa do gênero, você deve analisar isso na escolha do local para o seu evento. Quando eu falo aí, né, que a escolha do local é importantíssima, é de tudo isso que eu tô falando, gente. Então, não é só o acesso, né, de chegada e saída dessas pessoas, mas também o acesso a sanitários e também a forma como essas pessoas vão se sentir lá no evento, né? Muitos espaços de eventos que não têm acessibilidade, eles nos dizem, mas aí não te preocupa, os seguranças levam a pessoa no colo. Gente, é constrangedor isso, não é legal, a pessoa não se sente bem, né? Então, assim, por isso que a gente tem aí muitos deficientes que acabam nem participando desses eventos sociais, justamente por isso, porque não querem chamar atenção, porque não gostam desse tipo de atitude. Então, se você tem essas pessoas na sua lista de convidados, você tem que analisar sim se tem essa acessibilidade para essas pessoas, se elas vão se sentir confortáveis e não vão se sentir, de certa forma, excluídas.
E aí, entrando nessa linha, né, de acessibilidade, hoje a gente tem muitas restrições alimentares, muitas mesmo, tá? Então, assim, você também tem que analisar, ou talvez você, né, noivo, noiva, tem alguma restrição alimentar, você tem que cuidar muito na escolha do cardápio do seu evento, né? Você tem que pensar nisso. Ah, eu tenho, sei lá, minha família tem muitos diabéticos, então a gente tem que pensar numa sobremesa ou numa mesa de doces que tenha algo específico para essa restrição. Hoje a gente tem muito problemas com lactose, com glúten, e obviamente que a gente não tem como saber, né, todas as pessoas da nossa lista que tipo de restrições tem. Então é importante a escolha do buffet, ou se o local já fornece alimentação, escolher um cardápio que atende todas essas restrições, ou no geral, né, quase todas essas restrições. Eu sei que é impossível a gente prever aí tudo, mas a gente tem sim que pensar, né, em algumas coisas que sejam não só em restrições, mas agora eu lembrei que a gente tem muitos vegetarianos, veganos. Eu sei que veganos é um pouquinho mais difícil, o pessoal já tá acostumado aí em levar suas marmitas, mas vegetarianos é super fácil de resolver, né, gente? Se a gente vai colocar aí duas opções de alimentação, pode ser sim uma de origem animal, outra não, uma com carne, outra sem carne, ou seja, essa questão também é muito importante. Num universo aí que a gente tá falando de 100, 200 pessoas, sempre vai ter alguém com esse tipo de restrição, e é importante você analisar para evitar. Claro, mas que tipo de imprevisto pode acontecer, gente? O imprevisto de um convidado sair correndo atrás da gente, atrás de garçom, ai, pelo amor de Deus, eu preciso de um doce diet, eu preciso de uma sobremesa sem lactose, e na hora o buffet não ter como resolver isso, né? Não estar preparado para poder resolver isso. Então isso é um imprevisto, sim, porque o convidado vai ficar insatisfeito, porque muitas vezes ele vai pedir para nós, a gente não vai conseguir resolver, mas se a gente tiver essa informação previamente, o buffet já vai ir preparado, com uma sobremesa sem lactose ou sem açúcar, ou a gente mesmo já vai orientar vocês. Olha, se vocês têm muitas pessoas na família com diabetes, então é importante a gente ter uma parte da mesa de doces que sejam doces especiais para diabéticos, tá? Isso evita sim um grande imprevisto, principalmente em satisfação dos convidados de vocês. E vocês também vão poder curtir e aproveitar a festa sem se preocupar, meu Deus, será que o fulano tá comendo? Será que ele tá conseguindo? Será que ele vai passar fome? Será que ele vai beber? Será que ele não vai beber? Então, gente, a gente já pode prever isso antecipadamente e deixar a cabeça de vocês livre para curtir esse dia que foi tão planejado, tão esperado, e que vocês muitas vezes pensam em outros detalhes e não pensam nesses que eu falei aqui para vocês. Então, por isso que eu volto lá na primeira dica, né, de você contratar um bom assessor, de você contratar uma boa pessoa para estar a seu lado, pensando nesses imprevistos e em vários outros. Depende de cada festa, depende de cada ideia que você tiver. A gente pode sim prever algum imprevisto antes dele acontecer. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e que vocês possam compartilhar estas dicas com outras amigas, outros amigos que estão pensando em casar e que talvez não tinham pensado nisso.